Muito bem. A pergunta é qual é a diferença entre você ter um talento literário e você ser um escritor efetivamente? Quer dizer, entre você ter as condições pessoais para você entrar na literatura e o que é você já ter entrado e já estar lá dentro. Então, eu acho que quem forneceu a melhor resposta para isso foi o poeta T.S. Eliot, no famoso ensaio dele sobre o que é a tradição em literatura. E no fim ele mostra que a literatura inteira é uma tradição. Quer dizer que há todo um processo de aprendizado que vem ao longo dos séculos. A coisa se esclarece bastante quando você lembra que a palavra arte em grego é techne. E techne é de onde veio a palavra técnica. Quer dizer, a arte é uma técnica. Tá certo? Em qualquer técnica industrial, por exemplo, nós admitimos que qualquer produto novo ele só merece uma atenção especial na medida em que ele incorpore os avanços anteriores e coloque alguma coisa a mais. Se ele é um produto que já existe, tá certo? Então, ele não tem um lugar na história da técnica, por exemplo. Ele não merece um destaque especial, não merece uma atenção especial, apenas uma cópia. Tá certo? Isso aí é como caneta Parker chinesa, tá entendendo? Quer dizer que o chinês pega um modelo Parker de 1950, copia e vende. Né? Então, isso não faz parte da técnica, por exemplo. A técnica não consiste em você fabricar a caneta, consiste em você tê-la criada. Quer dizer, o sujeito que fez o desenho original. Né? Então, em literatura é a mesma coisa, quer dizer, você ser capaz de copiar uma estrutura já existente, capaz de copiar um modelo já existente, só mostra que você tem algum talento. Agora, você entra mesmo na literatura, entra na tradição literária, quando você incorporou esse legado todo de técnicas desenvolvidas ao longo de mais de 2.000 anos, né? Você vai aí para 2.600 anos, e você, no mínimo, você dá uma continuidade digna, quer dizer, você não deixa a bola cair. Então, só para te dar um exemplo, quando no século XIX aparece um sujeito chamado Dostoiévski, o qual incorpora na técnica do romance as discussões filosóficas. Os personagens dele, né, se trancam, geralmente bebendo chá e fumando, porque liga lá o samovar, fica lá bebendo e falando besteira, ou então bebendo vodka e falando besteira, desenvolvendo teorias mirabolantes sobre a situação presente, sobre o destino da humanidade, sobre a salvação da espécie humana, etc, etc. E essas discussões elas se incorporam na trama de uma maneira maravilhosa. Quer dizer, não há uma interrupção. É justamente o que está sendo discutido ali é exatamente o drama que está sendo vivido. Tá certo? Embora não saiba. Quer dizer, o mesmo problema, por exemplo, se vai da justiça ou da injustiça, da culpa e da inocência, né, ele aparece nas discussões sob uma forma, às vezes, quase caricatural. Quer dizer, não há uma interrupção, não há mudança de assunto. Então, é por isso que você continua lendo aquelas páginas com interesse, como você estava lendo as páginas puramente narrativas. Porque a discussão, ela aprofunda e esclarece o drama, e às vezes ela é o próprio drama. Né? Então, como é que faz isso? Né? Então, eu digo, experimente você. Você está lá contando uma história, né? Você está contando essa história, você decidiu escrever um romance baseado na história do PT, por exemplo. Né? E daí no meio você vai reproduzir as discussões de uma assembleia do PT. Quando chegar na página 3, ninguém mais aguenta ler. Entendeu? A não ser que você seja um Dostoiévski e saiba como articular uma coisa com a outra. Tá certo? Outro exemplo, Marcel Proust, quando ele incorpora no romance a descrição de estados subjetivos muito sutis e evanescentes, que você quase não percebe, aquela coisa que está assim, no limiar da consciência. E ele presta uma atenção desgraçada naquilo e consegue descrever aquilo de maneira que você não consegue desgrudar os olhos da leitura. Né? Quer dizer, quando ele descreve, logo no começo do Em Busca do Tempo Perdido, quando ele descreve o que acontece quando ele está adormecendo e quando ele está acordando, quer dizer, é a coisa mais banal do mundo. Mas, como é que o sujeito consegue tornar isto uma coisa tão terrivelmente interessante, tá certo? Através, vamos dizer, da magia da linguagem que revive aquilo de tal maneira que você sente que aquilo está acontecendo com você. Então, isso é uma técnica, foi conquistada, quer dizer, você
depois de Marcel Proust ter feito isso, Dostoiévski ter feito isso, você pode até imitá-los, tá certo? Agora, não pode ser uma pura imitação. Você vai ter que fazer a imitação com alguma substância vivida, sua, real, tá certo? Que não se repita, não se resuma a macaquear, mas a revivenciar aquilo. Quer dizer, a mesma experiência que foi vivida por Dostoiévski naquelas discussões de revolucionários, ou que foi vivenciado por Marcel Proust quando está dormindo e acordando, você pode revivenciar aqui, tá certo? E produzir ali alguma coisa que, pelo menos, não deixa a bola cair, não perca a dignidade em relação ao que eles fizeram. Ora, isso supõe que o escritor está consciente da evolução da técnica da sua arte. E por isso mesmo que se chama arte. Né? Quer dizer, não é você fazer qualquer coisa, qualquer produto, que se pode chamar uma arte ou uma técnica. Está compreendendo? Então, o técnico ou o artista é, por excelência, aquele que incorporou a arte. O que é arte? É a tradição da arte. É o que as pessoas aprenderam a fazer. Então, por exemplo, você não pode pintar depois do sujeito chamado Giotto, tá certo? Sem você conhecer as leis da perspectiva. Porque antes, até a Idade Média, até o fim da Idade Média, os caras usavam uma perspectiva vertical. Quer dizer, as figuras eram dispostas como numa escada. Elas não tinham diferença de tamanho, mas o que estava mais próximo era representado na primeira fileira, um pouco mais distante na segunda fileira, um pouco mais distante na terceira fileira. Eram todos do mesmo tamanho. Isso quer dizer que não é que não existia a perspectiva, mas a perspectiva era representada quase que literariamente. Era uma convenção, é por uma convenção. Quer dizer, quem não conhecesse a convenção não entendia a pintura, né? Não sabia que o mais acima representava mais longe, tá certo? Então, vem um sujeito chamado Giotto e ele procura reproduzir no quadro a perspectiva tal como ela aparece, não idealmente, mas como aparece fisicamente, como aparece opticamente. Tá certo? E ele, então, desenvolve aquela teoria do ponto de fuga, todas as linhas vão convergir para o mesmo ponto de fuga. Então você vê que quando você tenta desenhar, se você utilizar a lei do ponto de fuga de maneira muito rígida, a coisa fica ruim e perde o realismo. Tá certo? Então, às vezes, o pintor tem que combinar vários pontos de fuga, né? Ou distorcer um pouco as leis da perspectiva de Giotto para obter o efeito realista que ele quer. Ou seja, para você representar a percepção de um cenário tal como o olho humano a percebe, você tem que se ater às leis da perspectiva, mas não muito rigidamente. Por quê? Se você fixar um ponto de fuga, você está falseando a coisa, por quê? Porque o olhar se move. E o olhar não tem um ponto de fuga, ele tem vários. Então, a descoberta do ponto de fuga é importantíssimo para o desenho, mas também não pode ser levada muito rigorosamente. Não é uma coisa mecânica, ela tem que ser usada. Ela é um instrumento para dar uma impressão de percepção atual. Então você tem que conseguir dar esta impressão de fato. Tá certo? Agora, o que você não pode é você continuar desenhando as coisas ignorando que houve um sujeito chamado Giotto. Você pode até modificar, tá certo? Mas se você ainda usa, por exemplo, a perspectiva vertical, né? Não porque você quer e não por um efeito específico, mas simplesmente porque você não sabe, não conhece a lei da perspectiva, então você está fora da arte. Você não é um profissional, você é um copiador, você é um imitão, você é um metido, é um intrometido, é um penetra na história. Né? Então, com uma certa prática de leitura, quando você adquire uma certa cultura literária, você consegue descobrir de cara quem está no Grêmio e quem não está. Quem é um artista que sabe o que está fazendo e quem está simplesmente macaqueando. E o efeito da macaqueação, para quem tem, vamos dizer, uma certa cultura literária, é um efeito assim, ele é tão chato, tão tedioso, porque ele é uma coisa morta, é um cadáver, entendeu? Que não tem vida mesmo. Para a pessoa que não tem a cultura literária, que ela pode até representar uma vida num momento, tá certo? Por quê? Porque a pessoa que não tem, sem o equipamento literário,
ela se deixa impressionar por pedaços soltos, ela não tem o senso da unidade da obra. Entendeu? Então os pedaços soltos sempre são vivos, porque eles foram copiados de alguma coisa viva, ou da realidade, ou da tradição. Entendeu? Mas como conjunto, essas obras não significam nada, elas não têm vida nenhuma, é tudo, como dizer, tudo em papelão, né? É tudo de isopor, como diz o João de Golias, né? Os livros, a escolinha do Golias, isso aqui é uma farsa, é tudo de isopor, não é livro nenhum. Tá? Esses livros imitativos são livros de isopor. Tá certo? Então, o que se exige do artista não é tanto, vamos dizer, a originalidade no sentido absoluto, é o domínio da técnica. Tá? Se ele não tem isso, não vai funcionar. E eu vejo que esse conceito que ele, desde o tempo do Eliot, né, é uma coisa admitida quase consensualmente, ou seja, todo mundo sabe que é assim, e a pessoa que tem um treino literário leem assim quase que instintivamente. Né? Quer dizer, cada linha de um autor sugere evocações literárias, né? Que vem evocações literárias, que vem de toda a sua leitura, desde da Bíblia, desde o teatro grego até hoje, elas estão todas lá presentes. E você percebe aquilo tudo em funcionamento, por assim dizer. Não é isso? Agora, quando você lê e você vê que não tem nada nem de percepção efetiva e nem da consciência da tradição, então não funciona. Veja, a tradição literária funciona como educação. É aquele negócio do Feuerstein que eu estava falando no próprio curso, né? Do pedagogo, tá? Israelense Robert Feuerstein. E ele descobriu o óbvio, quer dizer que aquele modelo do Piaget, da criança sozinha, que tem uma criança, que é o sujeito do aprendizado, e tem um mundo físico, que é o objeto do aprendizado. Né? O Feuerstein descobriu que isso simplesmente não existe. Né? Que o aprendizado não se dá entre uma criança e o mundo, mas entre a criança e o mundo e um mediador. Quem é esse mediador? É toda a cultura existente, que é personificada ou no pai, no professor, numa comunidade, ou quem estiver ensinando ele. E essa tradição cultural tem que passar para a criança os instrumentos de aprendizado, que ele não pode descobrir todos os instrumentos sozinho. Teria que ser um gênio, o Robinson Crusoe, que nascesse na ilha. Tá certo? E ele sozinho, então ele descobre o alfabeto, ele descobre a contagem, ele descobre a aritmética, ele inventa a geometria. Fala, o que você quer? A criança, ninguém é leão, pô. Então não existe o aprendizado sem a mediação. Tá certo? E do mesmo modo, vamos dizer, a representação do mundo, a representação da experiência pela literatura também requer um mediador. Esse mediador é a tradição. Tá, então, quer dizer, o sujeito que não tenha a posse dessa tradição em quantidade suficiente, com uma integração suficiente na personalidade dele, ele não tem os instrumentos narrativos, verbais, tá certo? Para captar a experiência real. Então o que ele faz? Ele só pode copiar estereótipos. Quer dizer que aí o sujeito vai copiar, por exemplo, determinados esquemas, não porque eles são precisamente adequados ao que ele está querendo dizer, mas porque são os únicos que ele conhece. Então você vai copiar, sobretudo da televisão, do cinema, certo? Do jornalismo, recursos do jornalismo. Né? E vai ficar por isso mesmo. Agora, se você incorporou a tradição, então vamos dizer, para cada elemento de experiência nova que você quer transmitir, você tem uma multidão, vamos dizer, de instrumentos mediadores que você pode manipular.